Olá, Fernando. Eu vou estar falando sobre a evolução do Linux, né? A história e a evolução dele. A história do Linux começa em 1991, né? Pelas mãos dos estudantes da universidade finlandesa chamado Linus Torvalds. O Linux foi criado por ele não totalmente do zero, né? Mas sim com uma variação do Minix. Minix, que é um sistema operacional simples criado por Andrew Tonebon, né? Um renomeado professor de computação que é conhecido pelos diversos livros que escreveu na sua área. Toneball disponibilizou o Minix principalmente para servir de auxílio no ensino da computação. Trata-se de um sistema operacional simples que exige poucos recursos de hardware, e cuja primeira versão foi lançada em 1987. A história, né? O Linux, Minix e Unix. Dadas as suas finalidades acadêmicas, né, não só o Minix foi disponibilizado de maneira gratuita e livre, como também o seu código-fonte completo. Ele era de código aberto, né? Digamos assim, de software. Os estudantes da computação podiam alterar alguma coisa que eles quisessem lá e estudá-los, né? Para criar novos projetos. Aí foi assim que o Linus Torvalds, que foi o criador do Linux, entrou nessa história. O Minix também foi escrito do zero, não foi, né? Trata-se, na verdade, de um projeto baseado em um sistema operacional que tem grande participação na história da computação, o Unix. O surgimento do Unix ele ajudou bastante também nos desenvolvimentos das outras empresas, as outras grandes empresas que foram criadas logo posteriormente, que foi a Microsoft, a Apple. Ele foi um dos mais importantes, né, talvez. E o surgimento dele do Unix, que foi em 1969, como um projeto da Bell Labs, laboratório pertencente à TIT, mas somente em meados da década seguinte, o Unix se tornou um sistema efetivamente disponível no meio acadêmico, né, o que permitia sua evolução e surgimento de variações. O Unix, na verdade, começou em meados de 1960, como um projeto a ser desenvolvido por um grupo de habilidosos programadores, entre eles o Ken Thompson e o Dennis Ritchie, um sistema operacional de nome Multics. O Multics era um projeto ambicioso, mas enfrentou vários problemas, entre eles a falta de recursos computacionais. Assim, no mesmo ano, o Ken Thompson decidiu criar algo mais realista, chamado de novo projeto Unix. Tempos depois, o nome foi mudado para Unix, denominação que permanece até hoje. Apesar de haver outros programadores envolvidos, né, na criação do Unix, Ken Thompson e Dennis Ritchie são os nomes mais lembrados, né? Ambos em 1973. Praticamente escreveram todo esse projeto na linguagem C. O surgimento do Linux, né, como eu já falei, Linus Torvalds. Então, com quase 20 anos, ele começou a estudar ciências da computação na Universidade de Helsinki, na Finlândia. Em 1988, cerca de 2 anos depois, aproveitando o conhecimento que tinha e estava adquirindo sobre a linguagem C, ele decidiu criar sua própria implementação de um terminal em seu recém-obtido computador, né? O computador 80386. Principalmente para acessar o servidor Unix na instituição de ensino, para facilitar o acesso. Isso porque ele já havia testado o Minix para essa finalidade, mas não estava satisfeito com seus recursos. A intenção de Torvalds era de fazer um projeto rodar especificamente em sua máquina 80386. Com o desenvolvimento sendo feito a partir do Minix,
O trabalho avançou de tal forma que chegou a um ponto que Talbot já tinha desenvolvido um kernel. Ele já tinha um kernel em mão, já tudo pronto. E isso, na verdade, foi meio que por acidente, né? Não foi tão intencional ele fazer o sistema operacional dessa forma. Aí, em 1991, Louis Torvalds decidiu divulgar, né? Ele decidiu divulgar essa notícia para seus colegas. Aí, isso ele utilizou uma plataforma chamada Usenet. É uma espécie de antecessora da internet, baseada em troca de mensagens, pedindo sugestões para seus parceiros, colaborações. A gente teve alguns problemas também depois, né? No início da trajetória do Linux, não foi isenta de problemas, né? Um dos obstáculos de Torvalds que enfrentaram foram as críticas de várias pessoas, professores, em suas declarações. Eles afirmaram também que o Linux era obsoleto, especialmente por ter design monotônico. E também ele tinha alguns problemas de contabilidade de hardware, principalmente da Intel, né, processadores. Tonebal não estava contente com o fato de o Linux ter sido preparado especificamente para rodar com o processador 80386, que além de caro na época, teria sua arquitetura substituída futuramente, o que na verdade não aconteceu. Linux respondeu às críticas e continuou seu trabalho contando com o apoio de cada vez de mais pessoas. Com o passar do tempo, Linux acabou, inclusive, sendo, portanto, para várias outras plataformas, o que certamente contribuiu para o seu sucesso. O nome Linux ele surgiu. O início, o nome dele era. O projeto, quando ele já era realidade, ele tinha um nome inicial de Torvalds, atribuiu ao kernel, né? A denominação de Freax. Uma mistura de Fré livre com Friac monstruoso e esquisito, né? Da letra X para lembrar do Unix. Aí logo em seguida ele viu que ele queria juntar o seu nome com Unix, aí daí que veio o Linux, né? Onde ele viu lá Linux, aí ele só colocou o X do Unix para ser lembrado do Unix também. E tudo começa, né, como eu falei, como tudo começou com o Unix, né, que foi o sistema operacional criado pelos pesquisadores da Bell Labs em 1970, acho. Foi por isso que ele quis agregar o Unix também ao nome do sistema operacional. Aí o GNU do Linux, né, tem por si só é um kernel sozinho. Por si só é um kernel, sozinho um kernel não tem muita utilidade, né? É necessário juntá-lo a um conjunto de softwares para que tenhamos efetivamente um sistema operacional em condições de uso. É aí que o projeto GNU entra em cena. GNU é uma sigla para um nome. GNU is not Unix. GNU is not Unix. GNU não é Unix. Trata-se de um projeto que teve início em 1984 pelas mãos do Richard Stallman, que queria criar um sistema compatível com Unix, mas sem utilizar código deste. Com o passar dos anos, o projeto foi ganhando recursos como compatibilidade, editores de texto, mas faltava o elemento importantíssimo, que era o kernel, né? Stallman e seus colaboradores estavam trabalhando em um kernel de nome URG, mas, dada a demora em concluí-lo, muitos daqueles que precisavam ou queriam usar o software GNU decidiram recorrer a algo que souberam ser capazes de atender a necessidade que tinham: o Linux e o kernel. Então, basicamente, o Linux que temos hoje é conhecido por trabalhar em conjunto com o software GNU, né?
Por isso, muitos integrantes simpatizantes de movimentos ligados ao software livre defendem a ideia de que, quando houver referência ao sistema operacional como um todo, o nome GNU do Linux deve ser utilizado. Acontece que, por comodidade ou simplesmente desconhecimento, muitas pessoas criaram o hábito de chamar todo o conjunto de Linux e não de apenas de kernel, né? Aí a gente tem as distribuições do Linux, né? Uma das coisas. Há várias distribuições do Linux por aí, né? Para mais diversos fins. Muitos, inclusive, fazem parte dos negócios rentáveis que as empresas fornecem. Por exemplo, o sistema operacional de graça, né? Mas obtém receita a partir de serviços de suporte. Naturalmente, aquelas distribuições que se destinam ao segmento dos usuários domésticos são mais populares. Aqui a gente tem essas distribuições aqui que são das mais populares, né? Ubuntu, a Mint, Debian, Fedora, Backtrack, Kali Linux, né? Que um foi continuação do outro, o Mageia e o Gento. E é isso aí, professor. A história foi isso aí, né? Ele foi baseado no Unix, depois veio o Minix. Aí a ideia maior desse kernel ser criado era para estar acessando os servidores da universidade. E essa distribuição ela é grátis, né? Ela tem essas grandes vantagens dela. Ela é livre, o programador ele pode alterar o código-fonte do kernel. E é isso. Tchau, obrigado, hein?